Muitas vezes o que faz a diferença na vida do estudante não é a quantidade de estudo, mas a qualidade desse estudo. Então tem várias técnicas para que isso ocorra da melhor forma possível. Para falar um pouquinho disso para a gente convidou aqui o professor Eduardo Shimoda, que vai dar algumas dicas para turbinar a sua performance na hora de estudar. Tudo bem, professor? Você que é um professor tradicional aqui, não só do ensino médio, de cursinhos, né, preparatórios, e também um professor exclusivo aqui da universidade, tem uma trajetória longa aí, lidando com a vida acadêmica. Quais as dicas que o senhor daria para a gente a respeito do estudo? Algumas técnicas, alguns mecanismos de otimizar esse processo que muitas vezes é cansativo, é doloroso para o nosso estudante. Isso, primeiro é uma satisfação estar aqui participando do mundo universitário, tá? Eu fico muito contente de ter sido convidado, a oportunidade. E é o seguinte, na verdade existem algumas questões que, de forma geral, um problema muito sério que ocorre é o aluno deixar para estudar na última hora. Isso é uma coisa recorrente que, digamos, 90% do pessoal deixa para estudar na última hora. E já existem estudos que comprovam que isso gera um estresse violento e a pessoa acaba não tendo aprendizado da maneira como deveria. Na verdade, é mais ou menos o seguinte, se a gente fosse fazer, né, uma comparação, normalmente a prova está aqui, a aula está aqui. E normalmente a pessoa deixa para estudar próximo à prova. O ideal, já é comprovado isso, é a pessoa fazer o contrário, não deixar para estudar próximo à prova. Ele estudar logo próximo à aula. Pô, acaba não acumulando todo o conteúdo e depois que teve a aula, muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu entendi a matéria. Só que entre entender e fixar o conteúdo, há uma diferença muito grande. Então o ideal é o quê? É que a pessoa teve a aula, ele estude um pouco, não deixa passar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses até chegar à prova. O ideal é que a pessoa, logo depois da aula, ele dá uma relembrada e ele vai fixar muito mais esse conteúdo. Com certeza isso vai facilitar muito. Vai chegar próximo à prova e vai ter que relembrar alguma coisa. Mas se tivesse uma prova surpresa, pô, a pessoa não tem que estudar para a prova, ele tem que estudar para aprender. Então teve a aula, ele adquiriu aquele conhecimento, ele pelo menos entendeu aquela matéria lecionada, ele dá uma relembrada naquilo, né? Ele fixa aquele conteúdo muito próximo à aula e quando chegar próximo à prova ele só vai ter que relembrar. Isso, assim, notadamente, de forma geral, isso tem uma eficiência muito maior do que o cara deixar para estudar tudo no final, e aí vai chegar, pô, a gente sabe que a pessoa chega, lógico que sob pressão e acaba estudando, mas qual o grau de aprendizado aquilo? O quanto ele estudou para aprender e o quanto ele estudou para fazer a prova? Na verdade, a pessoa tem que adquirir o conhecimento e não só tirar uma nota boa na prova. O Shimoda, isso tem a ver, esse modelo de aprendizagem efêmero, né? Você aprende ali, faz a prova, esquece, e a gente se depara com isso ao longo da trajetória, né? Muitos daqueles conhecimentos que a gente teve no ensino médio, ensino fundamental, a gente não carrega conosco justamente em função desse modelo. Isso tem a ver com planejamento, organização do tempo, não é isso? Plano de estudos. Que dica que você daria para o nosso aluno aqui, para o nosso público, para ele mudar esse comportamento? Na verdade, o ideal é que ele adquirisse um hábito de estudo. Isso, basicamente é uma questão de disciplina. Se o cara conseguir disciplinar aquilo, vai ficar muito mais fácil e vai sobrar muito mais tempo, porque aquele negócio, a gente deixa para depois o que a gente muitas vezes não quer fazer naquele momento. Às vezes a gente acaba priorizando o lazer, mas na verdade, se ele conseguir criar essa disciplina, ele vai ver que as coisas vão ficar muito mais tranquilas e vai sobrar muito mais tempo para o lazer. Porque, na verdade, vai chegar um ponto que a pessoa vai começar a gostar tanto daquilo, que não vou dizer que aquilo vai ser o lazer dele, mas não vai ser tão penoso, uma coisa que ele, poxa, eu tenho que estudar
para a prova ter que passar a madrugada, ele não vai ter que fazer isso. Ele vai gostar de fazer aquilo e vai começar a ter rendimento muito melhor nas provas. E daí ele vai começar a gostar muito mais, porque ele está vendo um rendimento melhor, ele vai sentir muito mais prazer, mas a questão é disciplina, a questão é a pessoa conseguir minimamente fazer as coisas mais próximas ao conseguir e vai ter um rendimento muito melhor, Rodrigo. Shimoda, o papo tá bom. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do aluno em sala de aula. O que ele pode fazer em termos de comportamento, de postura, para aproveitar melhor o momento da aula e, sendo assim, tirar vantagem nessa trajetória de estudo até o momento da prova. Então, aguarde um minutinho. Mundo Universitário volta já já.